Ontem eu fiz uma live e eu perguntei às pessoas que estavam na live para ela avaliar o casamento, a vida, avaliar como elas estão. E eu vou fazer para você hoje. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está, você que está chegando agora aqui no TikTok, no YouTube, como que está a sua vida hoje? Eu queria que você avaliasse a sua vida em três aspectos. O primeiro, espiritual. O segundo, familiar, casamento, relacionamento, namoro, né? Tua vida íntima, como é que ela tá? E a tua vida financeira. Como é que tá essas três áreas da tua vida? Eu sempre faço essa pergunta, porque essas são as três áreas que definem toda a tua vida. Eu não sei quantos anos você tem. Se você é jovem, se você já é mais velho, se você é assim, ó, cabeça branca, igual eu, né? Não interessa a tua vida. Se você não tiver legal nessas três áreas, se você não tiver bem espiritualmente, se você não tiver bem na família, casamento, relacionamento, se você não tiver bem financeiramente, você tem um grande problema. Um grande problema. E se eu pedisse hoje para você avaliar isso, dando uma nota, nota um, se está uma merda. Você não está conformado com a vida que você tem. Você quer melhorar. A vida está difícil, está ruim, está insuportável. Dá nota um. Se está mais ou menos, ó, pastor, tá. Igreja está mais ou menos, religião está mais ou menos, Deus está mais ou menos, eu estou orando, Deus não está ouvindo. A coisa não está boa, mas também não está ruim. Meu casamento, sei lá, tá um negócio que se eu pudesse eu divorciava. Dá nota 3. Mas se tiver tudo bom, tudo belezinha, dá nota 5. Tá tudo ótimo? Tudo 100% com você? Como é que tá você aí? Como é que tá você? Como que você está hoje? Como que está a sua vida? Você quer melhorar? Você precisa melhorar alguma área dessas três áreas, espiritual, familiar e financeira. Você precisa melhorar? Se você precisa, digita aí. Primeiro digita aí de onde você está falando. Digita aí você que está na live, você caiu aqui de paraquedas. Não vai embora não, fica aí. Talvez isso seja algo que Deus está te dando, algo que Deus está fazendo, está te dando. Talvez essa live, assim, inesperada, meio-dia, num pleno dia de semana, seja um presente de Deus, para Deus te falar alguma coisa, para Deus te dar uma direção. De onde você está falando? Digita para mim, fala para mim de onde você está falando. Você está falando de qual cidade? De qual estado que você está falando? Você está falando aqui do Brasil? Você está falando de fora? Digita aí para nós. De onde você está falando? Porque eu quero mostrar para você aqui hoje, na prática, que não interessa a situação que você está vivendo, a Bíblia ela tem uma solução para nós. A Cirleia, seja bem-vinda, está falando de formiga lá em Minas Gerais, que maravilha. Seja bem-vinda, minha querida, tudo bem? Você que está aí, seja muito bem-vinda. E para todos vocês, para quem aí é de São Paulo, para quem está falando, opa, de Ruanda, né? Você que está de Ruanda, seja muito bem-vinda. Eu quero hoje falar algo para você, te dar algo hoje para você, que vai ser o estopim da sua mudança. Salvador, Bahia, Tatiana, seja muito bem-vinda. Como é que está seu casamento? Como é que está o seu relacionamento hoje? Como é que está suas finanças hoje? Por que eu estou falando dessas três coisas? Porque eu sou casado há 34 anos, eu não tive pai, eu não tive rede de apoio, eu sou casado, eu sou ex-morador de rua, casado com uma mulher que também morou na rua, e a gente tem uma família muito grande. Eu tive mais de 16 filhos, tive 16 filhos, né? Hoje são 27 netos. Seja bem-vinda de Marília, São Paulo. E eu tive muito problema. E eu estava lendo hoje sobre 60% dos casamentos acabam por problemas de dinheiro, por problemas financeiros. 60% dos casamentos acabam por problemas de dinheiro. Não, pastor, o meu não é o problema de dinheiro, é porque a gente briga muito. Talvez você briga porque não tem dinheiro. Talvez você briga porque você não é cuidada. Ei, se você é mulher, eu vou te contar um segredo. Se eu estiver errado, me desminta aqui. Eu não te conheço. Mas se você é mulher, eu vou te falar uma coisa. Uma mulher, ela precisa se sentir segura.
ela precisa se sentir protegida, ela precisa ser feliz e ela precisa se sentir amada. E você sabe uma das coisas, não é só isso, mas uma das coisas que faz com que ela não se sente segura, ela não tenha proteção, ela não se sente amada nem desejada e ela não é feliz, quando tem problemas financeiros. Quando não tem dinheiro, talvez para fazer uma unha, para fazer um cabelo. Às vezes não tem dinheiro para o básico, às vezes não tem dinheiro para dar alguma coisa para o filho está passando necessidade. Às vezes ela não trabalha, só o marido trabalha, e às vezes o marido humilha, pisa, quer humilhar porque é ele que paga as contas. Você está vendo que não é, quando fala de dinheiro, não é ser rico. E por outro lado, tem pessoas também que quando tem muito dinheiro, quando a vida melhora, separa. Vou te dar um número aqui. A maioria dos homens, quando fica bem de vida, troca a esposa por uma novinha. Você sabia disso? Você sabia disso? Então, o dinheiro é muito importante você avaliar. Então, você precisa de 3 coisas para que você possa melhorar a tua vida. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que você está hoje. Você está aí me assistindo, está caladinho, eu queria te pedir para você dar tap-tap na tela, porque senão o TikTok ele tem uma mania, quando você não comenta, quando você não faz nada, a live, ele entende que a live não está, que não estão gostando da live. Então eu queria te pedir agora, por favor, antes da gente começar, que você usasse o aviãozinho e mandasse para 2 pessoas, nem se ela não vem, não tem problema não, é só para mandar, para dizer assim, para o TikTok entender assim, realmente está funcionando. Obrigado, Leide. Obrigado. Se quiser dar presentes, se quiser dar tap-tap na tela e mandar para mais pessoas, manda. Hoje eu vou te falar aqui, pastor, como que eu faço para que a minha vida financeira seja resolvida? Como que eu faço para a minha vida espiritual melhore? Como que eu faço para o meu casamento melhorar? Eu vou te dar hoje uma dica de graça aqui nessa live. Eu vou te ensinar hoje o passo a passo de como você tem que fazer para fazer isso. O importante é que eu preciso que você entenda que você não é pobre. A questão financeira, ela é nisso, você não é pobre. Você apenas não é fonte. Como assim, pastor, eu não sou fonte? É que a prosperidade de Deus, ela não está ligada ao ego, a você reter. A palavra diz assim, a alma generosa prosperará. Então, se você não é próspero, se você não tem uma situação boa, é porque você não tem uma alma generosa. Mas peraí, pastor, como é que você explica isso? Eu vou te explicar. A Bíblia, tudo que você precisa está aqui, ó. A primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia não fala só de religião, só de céu, só de inferno. A Bíblia te ensina tudo. A Bíblia te ensina sobre casamento, sobre amizade, sobre negócios, sobre amigos, sobre filhos, sobre tudo, sobre investimento a Bíblia te ensina, como abrir um negócio a Bíblia te ensina. O problema é que a maioria olha a Bíblia como algo espiritual. Só que ele esquece que você é dotado de corpo, alma e espírito. E não adianta, já dizia Fernando Mendes, numa canção lá dos anos 90, que não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Você vai na igreja, reza, vê o terço, conversa, vê a homília do padre, mas quando você sai, fica só nisso. Você vai no culto, o pastor prega a palavra, você canta louvor, lê o versículo, mas quando você sai, sua vida continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você tem o conhecimento, mas você não tem discernimento. Pastor, o que é discernimento? Entenda bem, conhecimento é eu ler toda a Bíblia, toda ela. Eu li aqui, eu sei, eu tenho conhecimento. O que é discernimento? É eu saber o que tem aqui, o que serve para mim e o que não serve. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Toda a Bíblia é inspirada para o bem daqueles que amam a Deus, mas nem tudo que está aqui é para você. Tem coisa que está aqui que é para mim, não é para você. Tem coisas que está aqui que é para você, não é para mim. Pastor, como que eu sei o que é para mim? Com discernimento. Você precisa ter discernimento. É por isso que às vezes você ora a vida inteira e nada muda.
É por isso que você anda com a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, reza, ora, lê o terço, faz um monte de coisa e nada muda. Porque você só tem o conhecimento. Você precisa do conhecimento, mas você precisa do discernimento. E depois, então tá bom, pastor, eu aprendi o que é conhecimento, eu aprendi a ter discernimento, eu sei que isso aqui é para mim. Resolveu o problema? Não, não vai resolver. É por isso que você está com o casamento fracassado. É por isso que tua vida tá uma merda. É por isso que tua vida tá cada dia pior. É por isso que tem mulher que ora 10 anos, 20 anos, orando, jejuando, faz parte do círculo de geração. E o marido continua com a amante, os filhos nas drogas, o marido bebendo. Você está entendendo? Então você precisa primeiro ter o conhecimento. Ok, eu tenho o conhecimento. E agora, o discernimento, para saber o que é para mim, o que é para o meu marido, o que é para os meus filhos e o que não é. Porque tem coisa aqui que não é para você, que não é para mim. Tá, mas e agora? Aí você precisa de sabedoria. E a sabedoria só vem de Deus. O que é a sabedoria? A sabedoria é para você colocar o conhecimento que você tem, o discernimento que você separou em prática, no dia a dia. Sem sabedoria, você não coloca nada aqui em prática. O problema é que a maioria das pessoas oram a Deus, Senhor, me dá sabedoria para me entender de medicina. Deus vai mandar você ir para a faculdade, fazer um curso. Senhor, me dá sabedoria para me aprender a mexer nesse carro que quebrou. Deus vai mandar você fazer um curso no Senac. Senhor, me dá sabedoria para me educar meu filho. Deus vai mandar você entender de comportamento de criança. Vai entender um pouquinho de pedagogia, um pouquinho de comportamento. Ah, Deus não vai dar sabedoria para burro. Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. Deus não dá sabedoria para quem não tem discernimento. E aí as pessoas me perguntam, pastor, vira e mexe, alguém me pergunta, pastor Tonhão, que raio o senhor mete filosofia, psicologia, sociologia, até neurociência nas suas pregações, nos seus livros, nas suas lives? O senhor não é pastor? Tem gente que aparece aí e fala assim, não, tem que pregar a Bíblia, é só a Bíblia que vale. É mesmo? É só a Bíblia que vale? Eu devo usar? Ah, se você soubesse, você não estava passando por essa dificuldade financeira. Ah, se você soubesse, você não estava passando por esse casamento fracassado que você tem. Esse casamento que dá mais vontade de largar do que continuar casado. É porque você não tem conhecimento. É porque você acha que a Bíblia vai servir para tudo. Serve, mas você precisa usar o conhecimento que tem aqui. Você precisa ter discernimento, você precisa ter sabedoria. A verdade é que a Bíblia é a caixa de ferramenta, ela tem de tudo. Mas Jesus, por exemplo, usou filosofia. Como assim Jesus usou filosofia? Como assim Jesus? Jesus usava parábolas, metáforas, mais do que qualquer outro mestre que andou por aí. Porque, da maneira de Jesus, a metáfora funciona mais, quando Jesus falava, funcionava mais do que um PhD, do que um professor acadêmico falando. Por quê? Porque ele usava exemplo, parábola, metáfora, simbologia. Você está entendendo? É tipo um código que você não precisa nem estar estudando para você entender. Às vezes eu falo aqui, nós vai, nós fomos, nós vimos, nós voltemos, mas você entende. Não adianta nada eu chegar aqui com a minha intelectualidade e querer conversar difícil, que você não vai entender. Então é nós vai mesmo, nós fomos, nós imos. Ah, você vai criticar? Vai, mas você vai entender. Você está entendendo? Então, Jesus usava histórias como semente, ovelhas, festa, para falar do reino. Ele falava das mancadas, das chances que a gente tem de melhorar, era um convite para a gente pensar o óbvio. É metáfora para lá, parábola para cá, uma história que te faz pensar mais do que filósofo de capa de cachimbo. A gente não precisa de diploma para entender Jesus. O problema é quando você quer espiritualizar o que é humano e humanizar o que é espiritual. O problema do religioso é ele dizer, ai, porque a Bíblia é não sei o quê, ai, porque você está pregando. Ei, não interessa quem está pregando, interessa a palavra. Para de olhar quem está pregando é errado, cheio de defeito. Você acha que eu sou perfeito? Você está por fora. Eu tenho uma vida, se tirar Cristo da minha vida, não sobra nada. Literalmente, tem gente que não é crente e é melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Tem gente que nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia e é melhor do que eu. Ei, você sabe onde eu vim? Eu nasci
de uma gravidez indesejada. Quando eu nasci, minha mãe me deu para o primeiro catador de reciclagem que tinha no mundo. Passava na rua. Eu fui morar no lixão. Aos 10 anos, eu estava morando na rua, usando droga, cheirando, fumando, roubando. Estou falando a verdade, estou mentindo não. Aos 10 anos eu vivi na rua, no meio só de tranqueira. Você acha que um homem igual eu pode prestar? Se não fosse Jesus, meu filho, não sobrava nada. Se tirar Jesus da minha vida, não sobra nada. Aí você fala, mas você casou com quem? Eu casei com uma mulher pior do que eu, ou igual. Uma mulher que foi abusada sexualmente, com 15 anos foi jogada na rua, viveu na prostituição, na droga, como eu. Você está entendendo? Viveu jogada. E nós juntos, com a graça de Deus, nós construímos uma família, 16 filhos. Eu não estou falando para vangloriar, porque a culpa não é minha, é de Deus. É milagre de Deus, mas todos estão na igreja. Hoje eu tenho 27 netos. Eu estou no ministério só há 10 anos, eu não nasci pastor. Eu me tornei pastor. Então aí você vem falar para mim que não, porque a palavra, quem prega tem que viver. Tem gente que prega isso aqui e não vive o que prega. Ele está errado? Tá. Mas você que está ouvindo, você não pode olhar para quem está pregando, você tem que olhar para o que está escrito. Conhecimento, discernimento, sabedoria. Tem pessoas em adultério que está em cima do púlpito pregando, e daí? A palavra não muda, a palavra não é de quem prega, é para quem ouve. O que eu estou falando aqui pode ser que eu prego para mim, porque sempre que eu aponto um dedo, tem 3 aqui apontando para mim. A maioria das minhas pregações, ela volta para mim. Mas se ele não entendeu isso que está pregando, não é problema meu, é problema dele. E Jesus usava isso, ele falava de um jeito que até o meu avô entendia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu na faculdade, eu fui fazer um trabalho e eu tive que ler o livro de Ulisses. Lá na Odisseia de Homero, um livro de filosofia. E lá tem uma história antiga da Odisseia de Homero, que Ulisses era um sujeito, era um mestre, né? Era um cara... E naquela época tinha uma história, gente, isso é história com E, não é com H, né? Uma mitologia, aonde tinha sereia, e as sereias matavam os navegantes, ela derrubava o barco, tinha um canto da sereia, e diz que o canto da sereia era muito lindo, o canto da sereia impressionava os homens, hipnotizava os homens. A sereia se transformava em mulheres, naquelas mulheres mais lindas do mundo, e ela hipnotizava os homens. E ela não era boba nem nada, fazia um som que hipnotizava as pessoas, dizia a história, né? Qualquer marujo, ele direcionava o navio para o rumo das pedras e pá, morria afogado. E era o poder da tentação da sereia. Diz a lenda que elas viravam mulheres formosas, lindas. E Ulisses, nem bobo nem nada, ele falou, eu preciso ouvir o canto da sereia, porque todo mundo que ouvia o canto da sereia morria, não sobrevivia. Presta atenção nessa história. E Ulisses falou, eu quero ouvir o canto da sereia e não quero morrer. Aí ele mandou o pessoal do barco, os marujos, colocar cera no ouvido, tampar o ouvido, e ele, foi amarrado no mastro, sem o ouvido tampado, porque ele queria ouvir o canto da sereia. E aí, o que acontece? Ele fez isso, e ele ouviu, ele se debatia, queria sair dali, mas ele estava amarrado. Então, e ele conseguiu ouvir o canto da sereia, ir embora e contar para todo mundo como era maravilhoso o canto da sereia. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa teoria de Ulisses, ela não é uma historinha de aventura. É tipo um manual de como não cair em cilada há milênios. Jesus usava esse tipo de coisa, esse tipo de história para comparar uma coisa com outra. O que Ulisses está falando aqui? Isso é psicologia, meu irmão. É neurociência. Você está entendendo? O que ele tem? O canto da sereia para nós é aquela tentação, é aquilo que a gente quer fazer, é aquele bombom delicioso, é aquele waffle com mel. Você assistiu Shrek? É aquele waffle, aquele monte de waffle no meio da floresta. É a cilada que o diabo faz para você cair, mas no fim é veneno. A história de Ulisses é aquela coisa que brilha, que te chama, que nos leva para o buraco. A história de Ulisses é a prova de que você ter autocontrole, ser esperto, é melhor do que ser impossível, do que ser religioso. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, ore para que não caia. A Bíblia resume essas sereias como uma palavra só, tentação. E dá o papo reto, fugir da aparência do mal.
Mas quando a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, não é para você fugir do mal. Sabe por quê? Porque do mal, nem você, pastor Márcio, nem você escapa. Do mal eu não escapo, você não escapa. Nós não temos força para lutar com o diabo. Nós não temos força para lutar, para ser mais esperto que o diabo. Nós não somos. Então o que que acontece? Fugir da aparência do mal não é do mal, mas como eu vou identificar a aparência do mal? Sem conhecer a mim mesmo. Por isso que quando Deus fala assim, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Pedro pergunta, mas aonde está o reino de Deus? Está aqui, está acolá. Tem gente aí achando que o reino de Deus está na Bíblia. Tem gente achando que o reino de Deus está na igreja. Tem gente achando que o reino de Deus está na oração, no jejum. Não está. A Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de vós. E como que eu tiro algo que está dentro de mim? Se nem eu mesmo me conheço, eu não conheço as minhas fraquezas, eu não conheço do que eu sou capaz, eu não conheço quem eu sou, como que eu vou fugir da aparência do mal sem autoconhecimento? E como que eu faço, pastor, para ter autoconhecimento? Psicologia. É aí que ela entra em campo, para te ajudar a entender os teus medos, aquelas desviadas de caráter que todo mundo tem. E eu vou te falar uma coisa, aqui nessa live não tem ninguém, inclusive eu, que não pode ter desvio de caráter. Davi, que era segundo o coração de Deus, teve desvio de caráter. Ah, mas então quer dizer que ele traiu. Quem trai não tem caráter. Não, quem tem caráter trai também. Porque o caráter pode ser desviado, você pode vacilar, um homem pode ficar 20 anos perfeito e errar, e pecar, e cair em adultério, e cair na prostituição, e cair no vício, e cair na droga. Então ele não tinha caráter, não, ele teve um desvio de caráter. E como que eu faço? A não ser que você seja um anjo. E anjo não assiste live, então aqui não tem anjo. Entenda uma coisa. A Bíblia te dá um mapa. A filosofia, ela vai te dar a direção. A neurociência, ela te dá a capacidade de você ter controle sobre padrões neurais. E é isso que eu ensino nos meus livros. Nos meus livros tem teologia. Eu te falo, eu desafio um pastor e um teólogo a orar alguma coisa nos meus livros sobre casamento e achar algo que não condiz com a Bíblia, mas a linguagem que está não é de Bíblia. É a linguagem do nós fui, nós imos, nós voltemos, mas nós entendemos. Você consegue entender? Eu não escrevi livro para intelectual, eu escrevi livro para você, que é tão assim como eu, que precisa de entender claramente. É por isso que a Bíblia é o livro mais vendido, porque a linguagem de Jesus, ela é para todos. Ela fala com o médico, ela fala com o advogado, ela fala com o engenheiro, ela fala com o pobre, ela fala com o analfabeto. Essa é a verdade. Entenda uma coisa, meus filhos, a teologia é a bússola. Aqui, a teologia cuida das coisas espirituais que alimentam o teu espírito. Mas como que você vai alimentar a tua alma? 1 Tessalonicenses, Paulo diz, sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. Porque depois que Jesus voltar, você não precisa se preocupar com casamento, você não precisa se preocupar com dinheiro, você não precisa se preocupar com família, você não precisa se preocupar com mais nada, você não precisa fugir mais da aparência do mal. Mas o problema é que nós não somos desse mundo, mas é nele que nós caminhamos. É aqui que você está sujeito a cair. Por isso que a palavra diz, quem está de pé, ore para que não caia. Se você está de pé, ore para você não cair. Não é porque você tem um ministério, não é porque você é casado há 30 anos, não é porque você bate no peito e diz eu tenho caráter, eu sou honesto, eu sou direito, que você não está sujeito a cair. Ei, o pai da fé caiu, que era Abraão. Ei, Jacó era forte, lutou com Deus, caiu. Ei, deixa eu te contar um segredo. Davi era segundo o coração de Deus, caiu. Sansão era o homem mais forte do mundo, caiu. Salomão, o mais sábio. Então, a não ser que você tenha mais fé do que Abraão, mais força do que Sansão, mais inteligência do que Salomão, mais coração de Deus do que Davi, você vai cair, meu filho. Você está sujeito a cair. Você só não cai se tiver Cristo. Você só não cai se você guardar a palavra. Mas qual palavra? A espiritual, a que alimenta a alma, a que alimenta o corpo, a que alimenta o espírito? Todas. 3. Conhecimento, discernimento, sabedoria. Corpo, alma e espírito.
Pai, Filho e Espírito Santo. Você consegue entender? Você consegue entender? E você vai precisar, para entender isso, entenda uma coisa. A filosofia, a sociologia, a neurociência, a psicologia não diminui a palavra de Deus. Ela nos ajuda a viver e aplicar na prática a palavra de Deus. Loucura, né? Parece coisa de louco. Você não tinha ouvido isso ainda, não? Tenho certeza. Ei, um adultério, ninguém tropeça no adultério. Ninguém fala assim, ele cometeu um acidente. O que ele fez? Adulterou. Ei, adultério não é acidente de percurso. Ah, pastor, meu marido do nada foi embora. Do nada. Ó. Há tempos que ele já vinha planejando. Isso aconteceu há muito tempo. Adultério não acontece do nada. Sabe como Davi fez? Ele não foi para a guerra. Olha só. Ele não foi para a guerra, era para ele ter ido. Ele não foi. Ele estava abusado, cansado, sem o que fazer. Foi passear no telhado. O que ele viu? Aí ele viu a Betseba. Aí ele olhou, vamos trazer para o dia de hoje? Tô aqui, não tô fazendo nada, tô rolando o feed. Eu tô aqui, nossa, que mulher bonita. Ah, deixa para lá. Nossa, essa aqui é mais bonita ainda. Aí eu vou lá e dou uma curtida. Olha que coisa sem maldade. Eu só dei uma curtida. Né? Você viu um cara bombadão, saradão, um cara bonito. E aí ele curtiu, ele vem. E o que acontece? Ele diz, oi, tudo bem? Você fala, oi. Sem pretensão nenhuma. Você tem caráter, você é uma mulher de respeito, você é um homem, você é um pastor. Porque, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Não é possível que um pastor não conheça a Bíblia. Não é possível que um ministro do Evangelho não sabe as consequências de um adultério. Não é possível que Davi não sabia o que ele estava fazendo. Mas eu vou te contar um segredo que a neurociência explica. Eu vou te contar um segredo. Isso não é justificando, não. Porque quem adultera está errado e ponto. Tá? Deus não vai passar pano. Ninguém passa. Mas eu vou te dar um exemplo para você que não tem essa do nada ele me traiu. Não tem essa de, aconteceu por acidente. Não tem. Todo adultério tem um caminho. E o primeiro caminho é a oportunidade que você cria ou que você gera. Vou dar um exemplo. Quando eu curto a foto de alguém, de uma mulher, por exemplo, eu estou dando a oportunidade para ela vir falar comigo. Eu estou criando uma oportunidade para ela vir falar comigo. Para aí, essa mulher não é da minha família. Essa mulher não tem nada a ver comigo. Eu não tenho negócios com essa mulher. E eu vou lá e curto uma foto dela, principalmente aquelas fotos de biquinho, olhando a rabiola. O que eu estou querendo? Fala a verdade, seja honesto. Eu estou querendo o quê? Aí eu vou lá e curto. Eu criei uma oportunidade. Essa oportunidade, se ela aceitar, ela vai gerar proximidade, porque ela vai vir no meu privado ou no meu perfil e dar uma curtida também. E aí a gente começa nessa proximidade criar uma coisa chamada intimidade. Ei, minha filha, seu marido não vai levantar de manhã cedo sem conhecer ninguém e pela primeira mulher que ele encontrar no ônibus, que ele encontrar na rua, ele já vai transar com ela. Para! A não ser que ela seja uma garota de programa. Até garota de programa tem que conversar para combinar o preço. Desculpa falar isso, mas é a realidade. Ninguém trai por acaso. Ninguém trai porque ele caiu na armadilha. Que armadilha? Que ele mesmo criou. Que ele mesmo provocou. A caroninha, né? Não é assim? São pequenas sereias. O canto da sereia. Lembra da história que eu contei aqui de Ulisses? O canto da sereia. Né? E aí são pequenas sereias no dia a dia, elas cantam lindo, o som é doce, é envolvente, a gente diz que só está curtindo a melodia, eu só estou ouvindo, foi só uma curtida, foi só um oi, foi só uma caroninha, um elogio sincero que eu fiz, ela merece, eu não tenho interesse nenhum, né? Aquele negócio de faz inchar o peito quando uma mulher fala assim, nossa, tem mulher que fala para mim assim, vai no privado e fala para mim, nossa, pastor, amei a tua live, gostei demais. Eu falo, é mesmo? Que bom, né? Deus te abençoe, ponto. E acabou, não mudou o assunto. Eu não gero, pode até ser que as minhas lives seja a oportunidade, mas eu não gero proximidade. Eu já pergunto, já chamo ela de filha, que é para ela entender que eu tenho idade para ser pai dela, que eu não quero nada de relacionamento, não quero papo, não quero amizade. Eu quero resolver o teu problema. Isso é grosso? É. Mas eu não caio no canto da sereia de novo. Opa, peraí. Então o senhor já caiu uma vez, pastor? Já.
Eu tinha 20 anos de casado. 19 anos para ser exato. Hoje eu tenho 34. Eu caí no canto da sereia. Eu não estou te ensinando só o que eu aprendi nos livros. Eu não estou te ensinando só o que eu aprendi na faculdade. Eu não estou te ensinando só o que eu aprendi no ministério atendendo casais. Eu estou te ensinando o que eu vivi. O preço alto que eu paguei para que você não pague. Aquela carona da amiga. Uma carona, o que que tem? Ela trabalha comigo, eu tenho que dar... O que que custa eu dar uma carona? Custa o teu moral, o teu nome, a tua família, o teu ministério, a graça de Deus, é isso que custa. Você está entendendo? Então, aquela viagem sozinha, porque eu sou livre e eu me controlo, pastor. Aham, sei. O canto da sereia, a oportunidade que vem sem você nem perceber, gera proximidade, que vira intimidade. E aí, meu querido, vou te contar. Primeiro vem a proximidade, depois vem a oportunidade, gera proximidade. A proximidade gera intimidade. Quando pensar que não, eu já estou falando com a amiguinha do trabalho, que a minha mulher não faz almoço para mim direito, que a minha mulher tem muito tempo que não me procura, que a minha mulher, eu começo a ser íntimo dela e ela fala assim: verdade, mas você não merece isso. Ser um homem tão bonito. Não, mas eu sou velho, acabado, eu tenho 60 anos. Ah, tem muito novinho por aí que não ganha de você. Ah, eu fico igual um pavão. Eu fico igual um pavão. Eu me acho, cara. A minha esposa não fala isso pra mim, ela não diz que eu sou lindo, ela não diz que eu sou bonito, ela não diz que eu sou inteligente. Olha só, eu tô criando intimidade, eu tô ouvindo o canto da sereia. Eu estou ouvindo o canto da sereia, eu estou caindo na tentação, eu não estou fugindo da aparência do mal. Né? De repente você está aí mal amada, você não é desejada, aí você põe uma roupa mais ou menos, o irmãozinho chega e fala: nossa, irmã, você está linda, hein? Olha que lindo, olha o canto da sereia. Olha o canto da sereia. Nossa, irmã, como que você está bonita, seu cabelo, você pintou o cabelo, mas meu marido nem nota quando eu pinto o cabelo. Meu marido nem me enxerga quando eu pinto o cabelo. Pois é. Adultério, qual que é o resultado disso? Quando se assusta? Oportunidade, proximidade, intimidade. Quando a intimidade vem. Irmão, você pode ser uma mulher que bater no peito que eu nunca traz, se você tiver intimidade. E despertar o próximo passo, chama desejo. Quando o desejo vem, há uma névoa que cega, principalmente o homem. Ele cega, você não está nem aí para o ministério, você não está nem aí para Deus, você não está nem aí para Cristo, você não está nem aí para negócio, você não está nem aí para dinheiro, você não está nem aí para filho. Expliquei agora por que tem homem que larga um casamento de anos e vai embora. Ele vai, a hora que a névoa passar, ele vai ver a merda que ele fez, mas aí já foi. Tem pastores caindo. E não é pouco não. Eu atendo pastores, eu atendo psicólogo. Ué, mas um psicólogo não sabe disso? É que a Bíblia diz que tem que alimentar o corpo, a alma e o espírito. O psicólogo às vezes alimenta a alma, mas não consegue alimentar o espírito. O pastor foca só em alimentar o espírito, oração, jejum, palavra, lendo a Bíblia dia e noite. Mas não alimenta a alma está gritando. O corpo não é o físico, é a parte material, é as finanças, é o dinheiro, é o carro, é a dívida, é o abuso, é a falta de lealdade, é os problemas do dia a dia. Ele não alimenta isso. Ele não cura, ele não restaura. E aí ele cai. Para outros, a sereia é a cachaça, a droga, o jogo, o tigrinho. Ei, tem uma sereia aí que está atingindo mais de 80% dos homens. Chama pornografia, você já ouviu falar disso? Daquele viciozinho de tela, não vou falar o nome aqui para a live não cair. Falando em live não cair, dá um tec-tec na tela, manda coraçãozinho, manda diamantinho, porque senão a live vai cair. Você está gostando da live? Você está gostando? Posso continuar? Pega, usa o aviãozinho e manda essa live, só por mandar mesmo, manda para 2 pessoas, ou 3, ou 4. Manda, pega o aviãozinho aí e manda, só para a live manter firme e o TikTok não derrubar, porque vai demorando, passando 20, 30, 40 minutos, aparece uma sinalização aqui que parece que vai acabar que a live, porque tá achando que não tem ninguém vendo, que eu tô falando sozinho, entendeu? Faz esse favor para mim. Você consegue entender? Tem pessoas que a sereia
a bebida, as drogas. E eu vou te contar uma coisa, vê se faz sentido. Nós vivemos num país de maioria cristã. Significa que mais de 80% da população, o evangélico é católico, é cristão. Certo? Pois é, tem 80% dos homens que estão vendo pornografia. O canto da sereia pode ser a pornografia, as farras descontroladas. Todo mundo tem sua sereia particular. Qual que é a sua sereia? Fala pra mim, sério. Não mente não. Não precisa falar aqui em público não, que você pode ficar envergonhado. Mas todo pastor tem uma sereia. Todo homem tem uma sereia. Todo homem, toda mulher tem uma sereia. Eu não te conheço e te afirmo, você tem uma sereia. Ou você foge do canto dela, porque dela você não vai escapar. E o mais importante que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal, porque do mal você não consegue escapar. Não existe homem bom e nem mulher boa que consegue escapar do mal. Da aparência sim, do mal não. Você conseguiu entender a diferença da aparência para o próprio mal agora? Porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal, mas não explica o que é o mal. O mal é a sua sereia. Pode ser a pornografia, pode ser a bebida. Então, pastor, como que eu faço? Eu sei, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso assumir. Eu preciso assumir o meu problema. Eu preciso assumir a minha fraqueza. Ei, eu tenho problema com bebida. Eu tenho, não é os outros, é eu que tenho. Eu não posso passar perto de bebida. Eu tenho que decidir de jeito. Ah, o meu problema é mulher. Então, eu tenho um problema de mulher. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir que eu sou um fraco, que eu não tenho problema nenhum, meu filho. Quem vai te fortalecer é Cristo. Eu sou um fraco, eu sou uma pessoa que eu não aguento chegar perto de uma mulher bonita. Eu não chego perto de mulher bonita. O meu problema é vídeo. O meu problema é vício de tela, é pornografia. Ei, não use nem celular. Ponto. Ah, mas eu não consigo viver. Então se desgrace todo. Ou você reconhece a sua sereia, e a sereia sempre parece inofensiva, parece maravilhosa, parece perfeita. A história de Ulisses que eu contei, você está chegando agora, ela, às vezes é preciso a gente se amarrar no mastro. Amarrar no mastro é autocontrole. Fugir da aparência do mal é autocontrole. É reconhecimento das fraquezas, é entender que não adianta você ter a fé de Abraão. Você vai cair, se você não se amarrar no mastro. Você pode ter o coração segundo o coração de Deus, como era Davi. Você vai cair se não se amarrar no mastro. Você pode ter a força bruta de Sansão, que você vai cair se você não se amarrar no lastro. E você pode ter a sabedoria de Salomão, que você vai cair. Jesus fala o amarrar no mastro com outra palavra. Ele diz assim, se um membro te faz pecar, arranca ele. Não está mandando você cortar o olho. Não está mandando, embora ele use esse exemplo. Ele está dizendo, se você tem um problema, fuja dele. Mas você primeiro precisa reconhecer que tem gente que é tão orgulhosa, que ele fala, eu não tenho problema. Eu não tenho sereia. Eu ando com mulher, eu não ligo bebida, eu tenho amigo e não vem, eu não vou trair. Aham. Você é melhor do que todos esses 5 que eu te dei. Eu só dei 5 exemplos. Você tem mais fé do que Abraão. Você tem mais prosperidade do que Jacó. Você luta com Deus, né? Você já lutou com o anjo de Deus, né? Mais do que Jacó. Você é melhor. Você tem um coração mais segundo o coração de Deus do que Davi. Você é mais sábio do que Salomão. E você é mais forte que Sansão. Por isso que você não tem nada. Não existe uma pessoa nessa live que não tenha fraqueza. Nenhuma. Nenhuma que tem. Todas têm. A não ser que você seja um anjo. E anjo não assiste live. Ou seja, não confie na sua força. Não confie na tua vontade. Você é mais frágil do que um copo de cristal. Em festa de criança. Você é mais fraco do que um cristal, do que um copo, uma taça de cristal, numa festa de guri. Você está entendendo? Você, eu, nós somos fracos. Nós somos isso. É por isso que nos meus livros, nas minhas palestras, nas minhas lives, eu uso filosofia, psicologia, neurociência no meio. É para você aprender de um jeito que gruda, que faz sentido. Eu quero te ajudar a melhorar o teu casamento. Tem gente aqui que está dizendo aqui,
Tem gente aqui que está dizendo aqui, eu não aguento mais esperar. Ele já sumiu, mas já só porque tirei da casa eu humilhei. Ei, para. Tem algo de errado. Para de orar um pouco e olha para dentro, vê o que está acontecendo. Tem mulher que ora 10, 20 anos e não vai resolver, Deus não vai ouvir a tua oração. Por quê, pastor? A Bíblia diz que não. Você está vivendo iniquidade, mulher. O teu marido sai com prostitutas, o teu marido usa pornografia e você faz uma só carne com ele. Você está pagando pela iniquidade do teu marido. Oh, como assim? Eu não tenho culpa. Eu vou dar um exemplo que é o que eu mais uso. Você conhece a história de Tamar na Bíblia, filha de Davi? O que Tamar fez para ser abusada pelo irmão Aminon? O erro não era dela, era do pai dela. Você conhece Jonatas, filho de Saul? Um homem reto, íntegro, fiel, amigo de Davi. Morreu na espada. Não foi por culpa dele, foi por culpa do pai. Ei, você está dormindo com o demônio, com Satanás. Seu marido está trazendo para tua casa espíritos malignos de prostituição, de adultério, trabalho de macumba, tudo. E ele vem e faz laço de alma com você. E se torna uma só carne com você. Ei, eu não estou falando de maldição hereditária, não. Eu tenho um livro chamado O Poder das Maldições no Casamento, que ele fala sobre a maldição hereditária, que é quebrada em Cristo, mas existe maldição genética, coisas na saúde, no físico, que você herda do teu pai. Quando você vai na média, quando você vai no médico, o médico fala, você está com a doença, ele pergunta, quem da família já teve essa doença? Porque câncer, algumas doenças passa de pai para filho, de mãe para filho, de avô para filho. É doença, é maldição genética. E tem maldição de comportamento, que está no cérebro. Um filho, geralmente um filho de um drogado, um filho de um ladrão, um filho de um desonesto, um filho de um mentiroso, tem tudo para pagar o preço. Mesmo que ele não seja, ele vai pagar o preço. Você consegue entender? E você está aí orando. Como que eu faço, pastor? Primeiro, cura. Cura interior. Você precisa de cura interior. Você foi traída. Seu casamento está uma primeira coisa. Tem gente que chega aqui e fala, pastor, eu quero que o senhor cura meu casamento. Eu quero que você... Porque o meu perfil chama a missão do casamento. Vai lá no Instagram para você ver, na rede vizinha. É quase 400 mil seguidores. Eu não gosto de fazer live lá, mas lá tá, é a missão do casamento. Eu tenho uma academia de casamento. Eu tenho um grupo onde eu trato pessoas, onde eu oriento pessoas, onde eu ensino pessoas sobre casamento. Sobre casamento. Eu tenho livros sobre casamento. Você me diz o teu problema e eu te recomendo um livro. Eu tenho 10 livros. Eu escrevi 10 livros sobre casamento. Meu problema é financeiro. Eu tenho 2 livros. Um que te prepara para ter dinheiro e o outro que te ensina a ganhar dinheiro. Tem gente que quer direto o que vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar e vai perder. Se você não estiver preparada para ter marido, você não vai ter. Se você não estiver preparada para ter filho, você vai sofrer. Se você não estiver preparada para ter dinheiro, você vai perder. E vai, por exemplo, homens. A maioria dos homens que ganha dinheiro troca a mulher por uma novinha. A maioria das mulheres, quando começa a melhorar de vida, mete o pé no malandro. E eu não estou dizendo. Isso não é uma profecia. Isso é um fato. Você quer aprender comigo? Me fala teu problema, eu te digo o que você vai ter que fazer. E eu não sou psicólogo, eu sou mentor de casais. Eu sou mentor de casamento. E o que o mentor faz, pastor? Você vai ouvir na lata o que você não gostaria de ouvir. Tem hora que tem mulher que chega pra mim, ela começa a conversar comigo, eu falo, moça, só de você conversar comigo eu já percebo que você é uma mulher rixosa. Às vezes ela começa a falar do marido, eu falo, só de você falar comigo, só de saber disso, eu sei que seu marido é um tremendo um canalha. Você quer continuar casada com o marido? Deus vai mudar ele. Não vai, minha filha. Não vai. Não vai. Deus não vai mudar quem não quer ser mudado. Salomão, e Saul, Deus esperou 40 anos. E Samuel ficava orando para Saul. Deus chegou para ele e deu uma bronca. Falou, até quando você vai ficar orando para quem eu rejeitei? Foi assim que Deus falou com ele. Com essa cara de mal, eu imagino. Você começa a entender? Você começa a entender? Você quer ajuda? Eu te ajudo. Mas você vai ter que fazer a tua parte. Você vai ter que aprender. Você quer melhorar a tua espiritualidade, o teu casamento e as tuas finanças? Porque essas 3 coisas, se você não tiver um Deus na tua vida, seu casamento vai dar errado. Se você não tiver dinheiro, teu casamento vai dar errado. Ponto. Ponto.
O pilar principal do teu casamento é a falta de Deus. Não, mas pastor, mas eu tenho Deus. Talvez você tenha igual Jó. Jó era reto, justo, fiel, se desviava do mal, mas conhecia a Deus de ouvir falar. De repente, você está com a Bíblia debaixo do braço, você faz parte do círculo de oração, você ora, jejua, respeita a Bíblia, mas você é igual Jó. Você conhece a Deus de ouvir falar. Você não conhece Ele de todo o coração. Foi preciso uma prova de Jó, dele passar por que ele passou, para lá no capítulo 42, se não me falha a memória, no último capítulo, ele dizer, e hoje eu conheço a Deus de todo o meu coração, porque eu conhecia de ouvir falar. Eu quero te apresentar um Deus diferente do que você conhece. Se você precisa de ajuda, aqui na live, o nome dela tem o meu do WhatsApp. É só você pegar o meu WhatsApp e me chamar agora, pode me chamar lá. Eu vou te ajudar. O que você vai ter que fazer? Eu vou te cobrar para te ajudar? Não. Para quem participa das minhas lives, eu não cobro. Eu não vou te cobrar mentoria, eu não vou te cobrar consultoria. Você compra um livro meu, o livro que você precisa. Pastor, eu tenho um problema financeiro. São 3 livros. Eu tenho um problema de casamento. 3 livros. Eu tenho um problema sobre espiritualidade. 3 livros. Você vai ler esses livros. Junto comigo, eu não quero que você leia o livro calada, você vai entrar lá no grupo que eu tenho, que é gratuito. Lá está eu, está a pastora. Nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar, você vai perguntar, você vai falar o teu problema, eu vou te direcionar e eu vou te ensinar. Em 7 semanas, se não resolver a tua vida, eu mudo de nome. 7. Você sabe qual que é o problema? As pessoas acham que a prova de Jó durou a vida toda. A prova de Jó não durou 6 meses. E você está aí sofrendo há anos, sabe por quê? Porque você não sabe orar, você pede mal. E a Bíblia diz assim, sabe por que Deus não te atende? Porque nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Como é que Deus vai abençoar um casamento com iniquidade? Me responde para mim. Qual é a lógica de Deus abençoar um casamento que vive na prostituição, no adultério, na iniquidade? Porque traição, o cara cometer adultério é pecado, mas se ele tem amante é iniquidade. É diferente. Você precisa entender, minha filha, 3 coisas. Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Transgressão, pecado e iniquidade. Corpo, alma e espírito. São diferentes, não é a mesma coisa. Você não sabe nem o que é isso. E aí você fica lá orando para Deus abençoar a iniquidade. Deus não vai cuidar de iniquidade. O iníquo Deus destrói. O pecador Deus perdoa. A maioria dos iníquos Deus destrói. Se não se arrepender. É o que está na Bíblia. Não é o que eu estou falando. Então, se você quiser aprender, se você quiser entender, nenhuma conquista, nenhum conforto, nada substitui Deus na tua vida. Nada substitui um casamento de paz, de felicidade. Opa! Casamento não é para ser feliz. Quem te disse isso? Você anda escutando muita coisa na internet, né? Na internet tem nego falando que casamento não é para ser feliz, casamento não é. Se você pensa em ser feliz, não casa. Sabe por quê? Porque o casamento desse indivíduo é uma desgraça. O casamento desse indivíduo é uma porcaria. Ele quer que o seu seja a mesma coisa. Ele quer que você se conforme com um casamento de infeliz. Ei, eu vou te contar um segredo. Casamento tem que ser feliz, tem que ter felicidade. Casamento tem que, se você não é feliz, você não fica no casamento. Eu não fico um dia no casamento se não for feliz. Se eu ver que se eu analisar que o meu casamento não tem paixão, tesão, felicidade, posso passar por aflições? João 16:33, no mundo tereis aflição. Só que Jesus vai lá e fala, eu venci o mundo, vós também vencerá. Tem um doido aqui dizendo que é para me pregar a palavra e não política. Tem política que eu estou falando? Caçata turma. Você conseguiu entender? Então, se alguém falar para você que você não precisa ser feliz no teu casamento, é mentira de Satanás. É Satanás falando na boca dele. Eu não quero nem saber. Pastor, então se você não for feliz no casamento, você separa? Separo. E teu ministério? Que vá pro raio que eu parta. Eu quero viver uma vida aqui na terra. E eu vou viver com Cristo. E Cristo quer a minha felicidade? Sim. Senão ele não tinha morrido na cruz por mim. Você consegue entender? Você quer aprender? Ei, mulher, eu vou te falar uma coisa para você. Se eu estiver mentindo, me desminta aí, mulher. Eu estou cansada de sofrer. Tem gente falando aí.
Eu estou cansada de sofrer. Mas você, o que você está fazendo para parar de sofrer? O que você fez até agora? O que você fez até agora para parar de sofrer? Você não caiu aqui de paraquedas, minha filha. Eu tenho a solução para você. E não é eu, não. Ela está aqui, ó. Está aqui. Quer saber que igreja que você é? Você é católica? Você crê em Deus? Se você crê, Ele tem o melhor para você. No mundo teremos aflições. Mas eu venci o mundo, vós também vencerá. Eu não estou dizendo que o meu casamento... quer dizer que seu casamento não tem problema? Claro que tem. Quer dizer que seu casamento não tem aflições? Ei, 34 anos de casado, é claro que tem. Mas o meu casamento, ele tem felicidade, ele tem prazer, ele tem paixão, ele tem tesão, ele tem amor. Amor é a última coisa para mim que interessa no casamento. Desculpa aí. Porque amor se constrói com anos. Quando eu casei, eu não amava minha esposa. Tô falando a verdade, eu tinha tesão, tinha paixão. Sabe o que era o nosso maior relacionamento? Ela morava na rua, eu também. E aí a gente fez amizade, um começou a cuidar do outro. E aí uma hora eu falei, cara, você tá sozinha, tá lascada, eu tô sozinho, tá lascado. Vamos construir uma família junto? 16 filhos depois, 27 netos, nós estamos aqui se amando ainda. Apaixonada, a gente ainda beija na boca, de língua. Vem beijando na boca. Eu sou velha, ela é nova, linda, maravilhosa. Você tem um casamento assim? Só que para ter casamento assim, você precisa fugir do canto da sereia. Você sabe de um canto da sereia que eu quero falar aqui? É esse que falaram para você que não é para você ser feliz no casamento, que você não precisa buscar felicidade no casamento. Sandra, glória a Deus, verdade. Só que não foi assim toda a vida. A gente comeu pão que o diabo amassou para chegar até aqui para te falando isso. E as mudanças começaram a acontecer nos últimos 15 anos. Eu estou aqui para você não ter que passar pelo que nós passamos. Gente, é muito fácil, aqui está claro. Joana, você está se separando, não separa antes de falar comigo, Joana. Joana, não cansa, eu tenho uma dica. Vamos fazer o seguinte, eu faço um acordo com você, Joana. Eu vou te dar 7 missões para você fazer. 7. Se tiver uma que não for bíblica, não precisa fazer, se não for bíblica. Se for atrapalhar a tua fé, você não precisa fazer. Você pode ser católica, protestante, evangélica, reformada, pentecostal, neopentecostal, não interessa. Você crê em Jesus? Creio. Eu vou te dar 7 missões. Eu vou te dar 7 missões para você fazer em uma semana, uma por dia. Beleza, você fez. Se mudou alguma coisa, se você se sentiu bem, se você viu luz no fim do túnel, você vai fazer 7 semanas. Se no final de 7 semanas não resolver a tua vida e você não voltar aqui na live e falar para mim, mudou a minha vida, você não precisa nem pagar o livro que eu te vendi. Não precisa de nada. Temos um acordo? Se tiver, me chama no WhatsApp. Qual que é meu WhatsApp? Tá aqui, ó. Olha o nome, o título da live é o número 1593-500.000. Alguém coloca aí, alguém digita no meu WhatsApp aí pra Joana? Eu tô falando aqui. Nádia Miranda, sinceramente já estou sem esperança no amor. Nádia, cara, você não faz ideia. Eu vou te contar um segredo pra você. Olha pra isso. Feio pra caramba, velho. Eu já fui jovem, já fui bonito, mas hoje não. E eu posso dizer, se Deus me recolher hoje, eu já fracassei financeiramente. Eu já fali empresa, eu já fui pobre, já morei na rua, eu já fui milionário, já fui. Perdi tudo. Fiz negócio errado, perdi tudo. Voltei a ser pobre de não ter o dinheiro para pagar aluguel. Minha esposa já chegou a fazer faxina para ajudar a sustentar a casa. Mas se hoje eu morrer, e você me perguntar assim, o que você viveu de melhor nessa vida? Eu vou dizer para você assim, eu vivi uma história de amor. Uma história de amor. Olha que coisa, coisa de livro, né? De Romeu e Julieta. Pois é, eu vivi. E você quer que eu te fale uma coisa? Você pode viver. Todos nós podemos viver. O problema é que se você quer ser advogada, você vai para a faculdade. O problema é que você quer ser engenheira, você vai para a faculdade de engenharia. Você quer aprender a mexer com mecânica, você vai para o Senac. Tudo se aprende, mas casamento não. Você pensa assim, você olhou pro cara, coraçãozinho bateu, a tesão surgiu, você ficou borboleta no estômago, você fala, esse é o homem da minha vida. Não treinou, não capacitou, não sabe quem é o cara, não tem acordo, não tem conversa, não tem... Ei, vou te contar só um segredinho aqui. Casamento que tem igualdade está fracassado já no começo. Casamento não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia em momento algum fala de igualdade. Aqui não tem essa não, de igualdade não. Aqui diz, sabe o que diz? Aqui se você tiver muito, mais será dado. Se tiver pouco, vai ser tirado.
Olha que absurdo, né? Porque a Bíblia fala de equidade. O que é equidade? É dar a cada um conforme a sua necessidade. Por isso que para quem fala que Jesus era comunista, que comunista, rapaz? Jesus não era igualdade, não. Jesus dava para cada um conforme ele precisava, não era igual, não. Para uns ele dava, para um ele deu um talento, para outro deu 3, para outro deu 5, para outro não deu nada. Ponto. E quanto mais tem, mais ganha. Esse é o reino, a lógica invertida. Casamento é isso. Casamento não tem igualdade. Você tem que dar para o seu marido o que ele precisa e você tem que dar. O seu problema é que você fala, eu faço tudo para o meu marido e ele não responde, e ele não dá igual. O que você faz? Tudo o quê? Tudo para o céu ou tudo para ele? Eu já vi homens chegar aqui e falar, eu faço tudo para minha mulher, eu dou isso, eu dou aquilo. Ei, calma aí. Vou te falar o que mulher precisa. E você, mulher? Responde aí se eu estou mentindo. Toda mulher precisa de segurança. Segurança emocional, física, espiritual, financeira. Ela precisa se sentir segura. Ela só vai ficar com você se ela se sentir segura. Ela tem que ser segura que você não vai trair ela. Ela tem que ter segurança, que falar assim, ele pode ir para qualquer lugar que ele não me trai. Ah, se a mulher se sentir segura, você está feliz da vida. Toda mulher precisa se sentir protegida. Ela precisa ter proteção física, proteção emocional, proteção. Ela tem que saber o seguinte, cara, um dia eu perguntei para minha esposa, por que você faz faxina para sustentar a casa? Eu estou doente. Ela falou para mim, porque eu tenho certeza que o dia que você levantar, o dia que você sarar, eu não vou precisar mais fazer faxina. Eu tenho certeza que você vai cuidar de mim. Entendeu? E ela teve 2 anos de depressão e eu cuidei dela. Entende? Você entendeu? Estou mentindo que mulher quer segurança e proteção? Toda mulher quer ser feliz. Mulher não casa por dinheiro. Mentira. Tem umas que... Não estou falando de job, não. Estou falando de mulher real. Tem mulher rica que casa com pobre, sim. Mas se ela for feliz. Se ela for feliz, ela é capaz de trabalhar para sustentar o cara. Talvez seja por isso que você vê fila na porta de presídio e não vê na porta da obra. Porque para ser casamento não basta ser um bom homem. É preciso ser um bom marido, um bom amante. E dar à mulher segurança, proteção, felicidade. Ei, toda mulher precisa se sentir desejada. Ela precisa se sentir amada. Não é você dizer eu te amo. Não é você falar eu te amo, amor, eu te amo. Não, ela precisa se sentir. Ela precisa se sentir. Você precisa olhar para ela e comer ela com os olhos. Sabe por que sua mulher não vai para a cama com você todo dia? A hora que você quer? Porque, na verdade, a mulher só vai para a cama quando ela se sente desejada. Quando ela se sente, ela quer ser comida, invadida, possuída. Tô mentindo, mulherada? Eu tô mentindo? Digita aí se eu tô mentindo. Digita aí se eu tô mentindo. Se eu tiver, eu não conheço você, eu não sei quem você é, mas você quer isso ou não? Eu tô mentindo? Fala para mim se eu tô mentindo. Se você der essas 4 coisas, agora tem um detalhe. O que o homem precisa, pastor? E que o homem precisa? Todo homem, minha filha, precisa ter paz. Ele precisa ter paz para voltar para casa. Ele pode ir lá na rua, pode ser um inferno. Lá na rua ele pode ter o que for, mas ele precisa correr para casa. E aqui ele precisa ter paz. Por isso que a palavra diz assim, é melhor comer grama com paz do que um boi cevado com a mulher rixosa. O homem precisa de paz. O homem precisa de paz, primeira coisa. O homem precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado mesmo se ele não merecer. Se você não quer respeitar ele, larga. Mas não viva com um homem que você não respeita. Larga dele, eu não quero. Eu não respeito porque ele não merece. Então larga desse indivíduo. Ou você respeita ou você cai fora. Não tem meio termo. Homem precisa de respeito. Agora tem um detalhe que, lembra que eu falei que a mulher precisa ser feliz? Pois é, é uma fraqueza, é uma sereia na vida da mulher. Pois eu vou te falar uma coisa. O homem tem o ego maior do que o bilau dele. O ego do homem é grande, o homem não vive sem elogio. E eu não estou justificando e nem passando pano, mas é por isso que a maioria arruma amante, porque amante elogia. Ei, tem garota de programa que faz com o cara e fala assim, nossa, como você tem esse negócio grande. Mentira, é pequeno. Mas ela fala que é grande e ele acredita. Ele finge que acredita. Você está entendendo?
Ai, mas isso não era para o pastor falar. Por isso que está assim de adultério na igreja. Por isso que nós tivemos só o ano passado mais de 500 mil divórcios. Por isso que a maioria das igrejas tem pastor no segundo casamento, líder no segundo casamento, irmão no segundo casamento. Porque não pode falar, isso não pode falar, porque você é pastor, você só tem que pregar a palavra. Ah, vai catar coquinho. Tá na hora de parar desse negócio de vamos ter um culto de casal. Como é que é o culto de casal? É um culto. A diferença é que tem lá umas bandeirolas vermelhas, uns coraçãozinhos, e aí chega lá no culto de casais, fala umas coisas bonitas pra você. Fala pra ele que você ama ele. Ai, eu te amo. Fala pra ele que você é a mulher da vida dele. Ai, ele é a mulher da vida dele. Aí você sai de lá, vai pra casa, no inferno. O cara é um bom homem, teu marido é um bom homem. Ele é um bom pastor, ele é um bom pai, ele é um bom homem, ele é um homem honrado, é trabalhador, mas não é um bom marido. Ele não é um bom marido. O que adianta? O que adianta? Ei, para ser casado não basta ser bom marido. Bom marido é bom homem. Bom homem é para você ser pastor, bom homem é para você ser médico, para você ser patrão, para você ser funcionário. Isso tem que ser bom, tem que ter caráter, tem que ter valor. Mas para marido não. Marido, você tem que dar aquilo que eu te falei para a mulher e a mulher tem que dar isso. Ego. Ah, pastor, um dia a mulher, vou ficar elogiando meu marido que tem um bilau pequeno, vou ficar falando que é grande. Larga dele então, arruma um grandão. Tem mulher que humilha o cara, é seu bate-fofo. Ele sabe que ele é bate-fofo. Por que você não fala para ele assim, amor, eu gosto mais quando você faz assim. Vem ser minha aluna, que eu te ensino como é que você vai conversar com ser feliz. Vem ser meu aluno, que eu ensino você como você ser uma mulher de provérbios. E mulher de provérbios não lava, não passa, não cozinha, não é empregada de macho. Mulher de provérbios não é aquela que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, não. Isso não é mulher de provérbios, isso é mulher trouxa, mulher boba. Homem de Efésios não é aquele homem que só ele trabalha igual um cavalo e paga as contas. Homem provedor. Tem mulher que não precisa nem do teu dinheiro, rapaz. Tem mulher que ganha mais do que tu. Tem coisa que se a Lila for fazer, ela ganha mais dinheiro do que eu. Muda o conceito. E você não precisa fugir da aparência do mal, você não precisa fugir da Bíblia, não. Está aqui o que eu vou te ensinar. Vem ser minha aluna, que eu te ensino a ser uma mulher de provérbio. Vem e transformar seu marido num homem de Efésios. Porque a mulher é santificada pelo marido, o marido é santificado pela esposa. Ai, pastor, eu quero ser sua aluna, mas meu marido não quer. Larga ele lá e vem você. Eu vou te ensinar você a mudar ele. Porque o marido é santificado pela esposa. E a esposa santificada pelo marido. O problema é que nem você é santo e está querendo que o outro seja. Nem você presta e está querendo que o outro presta. Você acha que você presta. Você pode ser uma boa mulher, trabalhadora, honesta, direita, mas você pode não ser uma boa esposa. Ai, meu marido foi embora. À toa não foi. À toa não foi. Entendeu? Por isso que às vezes você precisa da psicologia, da teologia, da sociologia, da neurociência. E Paulo, aqui eu falo para cristão, eu não sei se você sabe, mas esse é um perfil de pastor. Então, se é pastor, crê na Bíblia. Se não crê, rola o feed, amiguinho. Ponto. Ah, pastor, você não pode falar isso. Então tá. Então não escuta, rola o feed. O homem precisa de ego. Então o que mulher precisa? Segurança, proteção, felicidade, amor. E o que o homem precisa? Paz, respeito, ego. Eu não chamo de ego, chamo admiração. Ei, uma mulher que olha para um cara com desejo de fome. Eu tenho uma foto que eu guardei, que é a Lila. Nós estávamos assim numa casa, fomos tirar uma foto. E ela estava me olhando, eu guardei essa foto. Essa foto, toda hora que eu olho nela, eu penso assim: o que eu tenho que fazer para ela continuar me olhando desse jeito? Cara, eu vi uma admiração tão grande da minha mulher por mim naquela foto, que eu luto. Tanto é que aqui em casa eu não falo que eu te amo toda a vida. Eu te amo até terça-feira. Eu só vou prometer para você que eu vou estar casado só até terça-feira. Eu não casei para a vida inteira, não. Eu casei até terça-feira. Mas por que até terça-feira? Porque eu tenho que conquistar ela para casar comigo de novo até terça-feira. Foi uma forma que eu encontrei. Entendeu? Mas tem homem que precisa
O homem precisa de paz, respeito, admiração e sexo. Você quer aprender comigo? Ah, pastor, a culpa é da mulher. Não, a culpa nunca é do outro. Nunca é do outro. Quando o homem tem essas 4 coisas e a mulher tem essas 4 coisas, se torna uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Aí com essas 4 coisas vocês vão fugir da aparência do mal. Com essas 4 coisas vocês vão fugir do canto de sereia. Você conseguiu entender? Você quer ser meu aluno? Tem o WhatsApp aí. Eu vou usar teologia. A base é a Bíblia. É a base de tudo. É a Bíblia. Mas nós vamos ter teologia, nós vamos ter sociologia. Eu vou te ensinar sobre psicologia, sobre filosofia e sobre neurociência. Para você quebrar esses padrões de comportamento que você tem. Você quer ser minha aluna? Se não, não vou te cobrar curso. A única coisa que você tem que fazer é comprar um livro meu. Tem um livro de R$19, tem de 20, tem de 50. Se você quiser ser minha aluna, quiser acesso a todos os livros, R$15 por mês. Mais de 10 livros. Durante um ano, eu duvido que a sua vida não mude. Espiritual, casamento e finanças. Essas 3 coisas eu vou te ensinar. Tudo sobre espiritual, tudo sobre o seu casamento. Você vai ter um casamento, no mínimo, com desejo, intimidade, proximidade e cumplicidade. É isso que você precisa. 4 coisas que você precisa para o seu casamento. Desejo, intimidade, cumplicidade e amizade. Amor vem com essas 4 coisas. Amor é depois. Esquece esse papinho de lorota de amor. Esquece. Vamos ser racional. Vamos usar razão. Se você tiver desejo, paixão, se você tiver cumplicidade, intimidade e amizade, é impossível não ter amor, criatura. O problema é que você já quer amor de cara. Eu quero que ele me ama. Eu quero que ele me ama. Essa carência emocional que você tem é fora do normal. Quer ser minha aluna? Na lata, assim, ó, na lata. Não vou falar o que você quer ouvir, não. Eu vou falar o que eu faço para viver com a... Ah! Mas será que esse pastor vive isso mesmo? Porque tem um cara aí que fala, esse é o café com teu pai. A mulher dele fez um vídeo detonando ele. Você quer saber quem eu sou como marido? Pergunta para minha esposa. Quer saber quem eu sou como pai? Pergunta para meus filhos. E eu já vou te adiantar. Eu não fui um bom pai. Você consegue entender? Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou aqui para culpar a mulher de nada, nem culpar o homem de nada. Ambos são culpados. Ambos não são preparados para casar. Vou dar um exemplo. Digita para mim aqui, tem 800 pessoas na live. Digita para mim aqui, quem gostaria de ter um marido igual foi seu pai? Digita aí para mim, eu. Coloca aí, eu. Eu gostaria de ter um marido igual foi meu pai. Digita para mim aí, quem gostaria de ter um marido igual, um casamento igual seus pais? Se não tem ninguém para digitar, eu digito, Deus me livre, Deus me free. A maioria de vocês não quer ser um marido igual ao seu pai, nem amarrado. A maioria não quer ter um casamento igual foi o casamento da tua mãe, o casamento da tua família. Você não tem referência de casamento. E era para ser. Eu vou te falar uma coisa para você, não ter orgulho maior. Eu ouvi minha filha dizer assim, eu quero um marido igual ao senhor, meu pai. Eu quero um casamento igual o senhor tem hoje, meu pai. Isso é um orgulho tremendo. Tremendo. A chance dela dar errado no casamento? Tem, mas é pequena. O problema é que a maioria de vocês teve problema paternal. Teve legado de paternidade. Você precisa curar isso. Você precisa curar isso. Porque, eu vou te falar uma coisa, isso aqui não é opinião. A maioria das pessoas que tem problema com o pai, a maioria dos homens que tem problema com o pai, trai. A maioria das mulheres que tem problema com o pai, não dá muito certo com o homem. Coincidência? Eu acho que não. Olha aí, a maioria dizendo não. Olha o que a Maria de Fátima diz. Por ver casamento, eu não caso jamais. Pois é, minha filha. É que se você passar aqui em casa 3 semanas, você vai querer casar na hora que você sair daqui. Porque aqui o casamento, se você passar com as minhas filhas, não é comigo não, eu tenho 9 filhas. Das 9, 7 são casadas. Aí tem as outras que são 2 solteiras ainda. Se você viver com elas, eu duvido que você não queira casar. Eu duvido. Porque o nosso casamento é racional, não é emocional. Ah, quer dizer que não tem amor? Claro que tem. Porque é impossível quando você tem amizade, intimidade, cumplicidade, paixão e desejo, não tem amor.
Mas primeiro, para ter amor, primeiro, antes do amor, você tem que ter isso aqui, ó. O problema é que você quer o amor primeiro. É que você viu muito filme da Disney, né? Aquele Encantado, vindo num cavalo alazão te salvar da Torre do Dragão. O problema é que às vezes aparece o Shrek e você não quer. Eu sou o Shrek da minha esposa. Tem muito Shrek por aí, ó. É que você está procurando príncipe encantado e olha que você nem rainha você é, nem princesa você é. Tem muito homem por aí procurando princesa e não passa de um ogro. Tem muito limão azedo querendo metade da laranja. Não vai achar, meu filho. Não vai. Desculpa, mas não vai. Você quer aprender sobre isso? Ah, pastor, antigamente não tinha nada disso. Eu fui casado há 42 anos, naquela época era fácil. Duas coisas que era fácil no meu tempo. Criar filho era moleza. No passado, a coisa mais fácil, eu criei 8 no passado, 8. Eu tenho 16, dos 8 que eu criei, era a coisa mais fácil, porque escreveu não leu, o pau comeu. Lembra de ouvir assim, na minha época bastava meu pai olhar que eu já entendia tudo. Claro que entendia, porque se você não entendesse eu te moía no pau. Olha que fácil. Eu criei os meus filhos na base do escreveu não leu, o pau comeu. Só que os 8 mais novos, não posso mais bater. Não posso mais fazer o que eu quero. Não posso nem gritar. Ah, então eles não prestou? Vem aqui em casa e veja se eles não prestaram, ué. Vem aqui em casa e vê a educação, o respeito e a honra que eles têm por mim. Vem aqui ver. É porque você não foi treinada para viver no mundo de hoje. E a Bíblia, ela é mais atual do que o livro de amanhã. A Bíblia, ela serve para o passado, para o presente e para o futuro. O problema é que você não pega o que está aqui. Você só pega o que você quer ou o que você escuta na igreja. Ou que escuta na internet. Você consegue entender? A Rosa está dizendo, príncipe e princesa não existe. Concordo, não existe. Casamento você tem que fazer dar certo. Querida, quando um não quer, dois não brigam. Os dois têm que concordar. Casamento é uma necessidade. Ninguém casa se não tem necessidade. Você tem que descobrir qual é a necessidade do outro. Se eu te perguntasse por que você casou, o que você responderia? Se você responder, casei por causa do meu pai, casei por causa da igreja, casei por causa do dinheiro, não tem como o seu casamento dar certo. Não tem. Alguém já tinha te falado essa verdade? Não, né? A maioria não falou, né? Você está entendendo? Você tem a primeira coisa que você tem que perguntar. Casamento é interesse. E não case sem interesse. Qual que é o interesse de você casar? O que que você ganha de ser casado? Tem gente que se parar para pensar, larga, porque não ganha nada. É só atraso de vida. Você consegue entender? O que que você ganha de ser casado? Boa tarde, Wilson da Silva. Tudo bem, meu querido? Os dois têm que dar ao outro, o homem tem que dar à mulher o que ela deseja, quer e precisa. A mulher tem que dar ao homem o que ele precisa. O homem é prático, o homem é pragmático. Mulher tem desejo, necessidade e vontade. Homem só quer mesmo. Homem é pragmático, homem não tem muita frescura. Dá o que ele quer, pronto, acabou. É vapt-vupt, é 3 minutos, é micro-ondas, 2 pedaladas, a corrente cai. Tá errado? Tá. Mas você, dando para isso para ele, ele está satisfeito. Ah, mas isso eu não estou. Então conversa com ele e pede para ele te dar o que você quer. Combina. Reciprocidade combinada. Não é fazer e dar aos outros aquilo que você quer para você. Banana. Eu vou dar aos outros o que eles querem. E eles me dão o que eu quero. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu sou masoquista, vou te tratar assim. Eu sou grosso, estúpido, vou te tratar assim. Eu não estou nem aí se você me tratar com grosseria e estupidez. Eu não ligo. Mas e você? Como que você quer ser tratado? Trata os outros como você quer ser. É simples, é psicologia. Você não vai aprender na Bíblia? Vai, porque aqui está escrito. Aqui Jesus fala, dá a cada um conforme a necessidade. É que você olha isso para o lado espiritual e não para o lado humano. Conseguiu entender? Você quer me ajuda? Eu te ajudo a transformar a tua vida primeiro. Primeiro o autoconhecimento. Por que você tem que cuidar de você primeiro? Por que você tem que curar? Pastor, chega a mulher lá na comunidade, eu fui traída, eu sou tendo saída há 20 anos, eu não aguento mais, eu estou cansada. Esquece o marido. Eu quero restaurar meu casamento. Restaurar um casamento no meio de uma desgraça dessa? Você acha que vai dar certo isso? Não vai. Primeiro o que você precisa é curar, primeiro sarar, primeiro cuidar de você. Você tem que estar pronta para que Deus, porque Deus não restaura casamento. Vou repetir. Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas cura tudo à sua volta. Ficou claro?
Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas cura tudo à sua volta. Você precisa ser curada. Eu vi mulher falando aqui, eu não quero nem saber de casamento. Claro, tá doente. Foi traída, humilhada, xingada, passou o pão que o diabo amassou, às vezes abusada. Você acha que uma mulher dessa vai querer casar com alguém? É claro que não. Claro que não. O problema é que se você achar que Deus restaura casamento é uma coisa. Ei, na época da Bíblia nem casamento tinha. As pessoas se uniam. Para com essa mania de achar que, porque Deus prepara um casamento para mim. Deus não é santo casamenteiro. Deus não vai preparar casamento. Mostra na Bíblia para mim um lugar onde Deus preparou o casamento. E não vem com o papo de Isaac e Rebeca. Porque quem separou, quem escolheu a mulher para Isaac foi Abraão. Falou, vai lá na minha terra, no meio da minha parentela, pega uma mulher assim, 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 assado. Aí o servo foi. Quando ele chegou lá, ele ficou em dúvida, ele pediu para Deus confirmar, mas ele estava lá cumprindo ordem de Abraão, não era de Deus não. Deus não vai arrumar casamento para você, Deus não vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar você, ele pode... Deus, eu vou te falar o Deus que eu conheço, se você não concordar, nem vem ser minha aluna, nem vem ser meu aluno. Deus faz 3 coisas, cura, restaura ou liberta. Pastor, você acha que Deus pode libertar um casamento? Pode. Deus pode tirar esse homem da tua vida. Se esse homem... Cara, você acha que se esse homem, Deus cuidar de você, de repente esse homem pode te matar. Se Deus souber disso, ele vai tirar ele de você. E você fica aí chorando, traz ele de volta, Senhor, traz ele de volta. Entrega teus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Tem divórcio que não é castigo, é livramento. É livramento. Pastor, você está falando isso? Tô. Se você quiser a minha ajuda, se quiser eu como mentor, eu sou mentor, eu não vou ser pastor só não. Eu vou ser um pastor mentor. Deus, a vontade de Deus. Gente, você já orou a oração do Pai Nosso? Ela é a oração mais comprometedora. Ela fala assim, seja feita a sua vontade, assim aqui na terra como é no céu. Você sabe a vontade de Deus para o teu casamento? Não, Deus quer que o meu casamento prospere. Quer. Mas aí tem um iníquo do teu lado, tem uma iníqua do teu lado, tem uma mulher que não presta do teu lado, um homem que não presta do teu lado. Deus olha lá de cima e fala assim, não quero isso para você não, ué. Você é minha filha querida. Você é a menina dos meus olhos. Eu não quero esse sofrimento para você. Eu não quero que você fique sendo traída, humilhada, espancada, violentada. Eu não quero isso para você. Então se Deus não quiser separar, muda o outro. Eu conheço caso de 20 anos, também conheço. Eu conheço caso de 20 anos que o marido teve amante, aprontou, bebeu, bateu na mulher. Aí quando ele ficou velho, cansado, ferrado, ele parou e ela foi cuidar dele. A trouxa foi cuidar dele até ele morrer. Olha que lindo. Você quer essa vida para tu? A escolha é tua, então vai ter. É você que quer, Deus te dá. Consegue entender? Quer ser minha aluna? É com essas verdades. Porque eu vou orar para Deus. Tem gente orando há 30 anos, 20 anos, 10 anos. E o que a Bíblia diz? Deus não atende porque você pede mal. Tem uma parte aqui que fala assim, pode um filho pedir um pão para o pai e o pai dar um escorpião? Quando mais o Deus que está no céu. Você tem um escorpião do teu lado, você acha que foi Deus que te deu? Quer ajuda? Me chama lá no Zap. Anota meu número aí. Anota meu número. 15 é o DDD. 15 93 500. 1593 500. 93 1593 500. E os 4 números é 1000. 1000. Alguém pode escrever aí para mim se entendeu o meu telefone? Escreve aí para mim se você entendeu. Escreve nos comentários aí meu WhatsApp. Eu não sei como fixar, Maria. Eu tento fixar e eu não dou conta. Eu não entendo isso aqui direito. Entendeu? Vamos lá. Pastor, eu vivi o terror. O que o senhor pensar de 30 anos
que vivo só com Cristo. Eu não entendi. Você está há 30 anos solteira? Você está há 30 anos solteira é uma escolha, filho. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz. O bom é que não case. Isso é Paulo falando, o cara que escreveu 75% do Novo Testamento. Paulo. Ele fala assim, o bom é que não case. Porque ele sabe que casar não é para qualquer um não, meu filho. Casar é bucha. Casar é para quem quer. Para casar é quem tem estratégia. Casar é mais fácil ser médico, advogado, engenheiro do que ser casado. Estou falando a verdade. Só que para ser advogado, engenheiro, você estuda. E para casamento não, você quer de qualquer jeito. Você não tem referência nem com o pai e mãe. Até o vizinho da tua casa tem uma vida desgraçada. Você vai na igreja, um monte de mulher infeliz. Você vai na igreja, tem um homem traindo dentro da igreja, gente. Pelo amor de Deus. Referência nenhuma. Você precisa aprender sobre casamento. E eu te falo para você, se tem uma coisa que eu voltasse, se eu pudesse voltar, eu faria 1000 vezes, era casar com a Lila. Eu casaria com ela 1000 vezes. Obrigado. A Lila pôs aí, opa, a Lila tá aqui, a minha esposa, pergunta para ela aí. Ela digitou aí, ó, 1593, 500 mil. Tá vendo aí? Ô Lila, vê se você consegue fixar esse, você é moderadora, coloca, deixa eu fixar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar o teu comentário. Tá. Cara do céu, eu preciso aprender a mexer com o TikTok. Aqui não aparece. Ah, achei! Tá fixado aí, ó. O número tá fixado aí, ó. O número do meu telefone. Se quer falar comigo, tá fixado aí. Aprendi, palma pro velho. O velho aprendeu a fixar comentário depois de 3 anos. 3 anos, tá fixado aí. Você quer falar comigo? Me chama lá no WhatsApp. Eu já vou te explicar como é que vai funcionar. Você não paga consulta, você não paga treinamento, você não paga nada. Eu vou te falar para você como é que vai funcionar. Você vai me chamar no WhatsApp, só me chama nessas condições. Não me perca meu tempo. Porque eu não quero ficar rico vendendo livro, não, tá? E nem cobrando custo de ninguém. Então eu vou te falar a verdade. Você vai me chamar da seguinte maneira. Você vai me chamar e vai me falar o teu problema. Pastor, o meu problema hoje é isso. Eu vou te falar, você vai fazer isso e isso. Tá aqui, ó, você vai ler esse livro. Ah, o meu problema é que eu tô sozinha e eu preciso achar um bom marido. Como que eu faço? Eu vou te recomendar o livro Aliança de Vida. Você vai ler o livro, você vai entrar na comunidade. Lá na comunidade eu vou mandar áudio. Lá você tem acesso a essa live gravada que eu tenho aqui. Falar nisso, deixa eu despedir da live aqui, né? Que estou gravando no YouTube. E tô falando só que no Instagram, esqueci que eu tava gravando ali no YouTube. Mandando a live pro YouTube. Você que tá aqui no YouTube, entra lá na comunidade e com certeza eu quero cuidar do seu casamento, mas à luz da palavra, sem amaciar e sem passar pano. Tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero lá. Deixa eu encerrar aqui a live do YouTube.